É bom jogador, tá fazendo muita falta. Pareceu muito com o Neymar. Tá fazendo muita falta ao CSA. É bom jogador. Pareceu agora, muito com o Neymar. Isso não existe. Isso aí você coloca o clube numa situação muito mais de chacota do que qualquer outra coisa. Toque de bola. Mas vamos ouvir a partir de agora a palavra do Roberto, lateral esquerdo, que foi no estilo hoje para o estilo europeu. E acabou essa entrevista, o estilo que ele foi para a coletiva hoje, dando o que falar na capital. Vamos ouvir a palavra do Roberto. Eu acho que a gente vem fazendo um grande trabalho, né? Porém, claro que esses percursos aí acontecem no jogo, né? Infelizmente tivemos algumas falhas que estão sendo cobradas internamente, né? Pra gente melhorar isso, coisas que aconteceram também ano passado e que não pode acontecer esse ano, mas o elenco confia, né, na gente mesmo, assim, a gente tem certeza que a vitória a gente está mais perto da vitória, e quando a vitória aparecer, eu creio que a gente já vai ter uma sequência muito boa para dar continuidade e brigar pelo nosso acesso. Eu particularmente estou muito feliz, né? Eu sei que o que eu passei aí, fiquei esse tempo de fora, né? E você tá olhando meus companheiros jogando, e devido a uma lesão, algo que dificilmente acontecia comigo, né? De ter lesões assim graves, mas eu procuro sempre ter uma cabeça boa. Então, assim, eu tive uma recuperação muito boa, né? Com os fisioterapeutas do clube, né? A estrutura que o clube me deu. Então eu pude melhorar, eu pude já me recuperar bem, e agora é ansioso mesmo para poder voltar e ajudar a equipe. Claro que a gente quer sempre a vitória, né? Então foram 2 resultados que estavam na nossa mão. Então não vi resultado que a gente estava perdendo e estava realmente tomando um grande sufoco e conseguimos empatar. Então foram jogos que estavam na nossa mão. Então eu acho que é essa questão que a gente tem que realmente tomar cuidado para isso não acontecer mais. Mas eu acho que a gente tem que manter essa pegada para poder ter a tranquilidade, a calma, né, a cabeça boa para poder terminar o jogo com a vitória. Como eu falei, foi algo bem difícil para mim, mas eu procuro estar sempre alegre. É coisa que eu não tenho como fugir do futebol, né? É algo que não tem jeito, que sempre vai acontecer, mas eu procuro sempre estar com a cabeça boa, sempre estar feliz, né? Até hoje graças a Deus eu tô de volta, né? Já tô no estilo europeu, como sempre estive, né? Eu até pintei o cabelo de branco, mas apareceu uma mancha azul aqui, né? Então, mas essa é a alegria que eu tenho que trazer para dentro de campo com meus companheiros pra gente poder ganhar os jogos. Portanto, tá aí a palavra do Roberto, né? Falando sobre esse seu retorno à equipe do CSA, e ele... Sites ganhou uma imensa... o fã-clube, né? Depois fez isso. Uma bola fora. Polêmica. Quantas curtidas, quantos likes, quantas bola fora, uma bola fora do Centro Esportivo Alagoano. Uma bola fora. Fora. Só por causa de uma roupa? Não é por causa de uma roupa. Não é por causa de uma roupa. Isso com todo respeito, mas isso é uma falta de respeito com os patrocinadores. O futebol hoje a gente fala muito o que aqui, que é um grande negócio. Então tudo é negócio no futebol. Aí o cara tá lá de blazer, os brincos não tem nada a ver, ele pode botar brinco onde ele quiser, mas tá de blazer, camisa normal, concedendo uma entrevista, óculos falando escuro, como jogador do clube, de óculos escuro. Aí fala como jogador do clube, os patrocinadores passando ali atrás e ele sentar com a camisa do clube. Não amarra, parecia que tava em casa. Assim, sentar com a camisa do clube. Agora, até a postura do cara. Não, a postura do cara. Assim, eu pensei que era o presidente do clube. Entendeu? Uma bola fora do CSA. E ele tava tomando uma caneca diferente ali, vocês perceberam? Tá numa caneca diferente, a água que ele toma. Sim. Então, sinceramente, só para me concluir meu raciocínio. Aí o CSA fala tanto, a presidente fala tanto precisa de ajuda, de patrocínio, de apoio, isso, aquilo outro, aí coloca o jogador na coletiva, o cara sentar com a camisa oficial do clube. Isso é um absurdo. Uma bola fora do departamento de futebol do CSA. Ele parecia que estava dando uma palestra. E diante dessa bom jogador. É bom jogador. Tá fazendo muita falta. Pareceu muito com o Neymar. Tá fazendo muita falta ao CSA. É bom jogador. Agora, isso não existe. Isso aí você coloca o clube numa situação muito mais de chacota do que qualquer outra coisa.
Diante disso que o Oswaldo acabou de explanar, também deu polêmica na capital. Muitas pessoas também criticaram esse estilo cuidado da vida. Meu Deus, o cara do Roberto. A gente não tá falando da vida de ninguém, a gente tá falando de negócio. Futebol é um negócio. Hoje o jogador de futebol ele tem que conceder entrevista com a camisa do clube. Através dos patrocinadores, são os patrocinadores que pagam o salário dele. Ninguém tá falando da roupa dele. Pra mim ele pode andar nu na rua, não tem nada a ver com isso. Não, que é mais preso. Aí o problema é dele. O que eu tô falando é sobre negócio, futebol. É atentado ao futebol. Agora há pouco nós vimos as entrevistas dos jogadores do Asa. Os jogadores do Asa estavam como? Com a camisa do clube. Os outros jogadores do CSA também com a camisa do clube. O CRB da mesma. Hoje o futebol é assim. Aí vai o cara numa vestimenta dessa, numa marra dessa e não respeita nem os patrocinadores do clube. Agora, isso aí, a culpa não é dele, não. A culpa é do departamento de futebol e do clube em geral que permitiu isso. Diante disso, o jornalista Oscar de Mello, assessor de imprensa do clube, divulgou agora há pouco através do grupo, né, de setoristas do CSA, um esclarecimento justamente sobre essa situação ocorrida na entrevista coletiva do Roberto hoje à tarde. Primeiro, um abraço respeitoso a todas as pessoas, mas eu acho importante estar aqui nas minhas redes pessoais fazendo alguns esclarecimentos. Hoje ganhou uma repercussão muito grande, uma entrevista coletiva que nós fizemos no CSA com um jogador. E eu preciso contextualizar o que aconteceu, até para que a gente não cometa injustiças. Conversando primeiro, se houve algum erro, o único e exclusivo culpado sou eu. E eu vou explicar daqui a pouco porque eu estou dizendo isso para vocês. Primeiro, para vocês entenderem a situação. Nós marcamos uma coletiva com o lateral esquerdo Roberto, que passou 60 dias afastado por causa de uma contusão séria no joelho. E o Roberto é uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol. Para quem convive no dia a dia com o Roberto é um cara extremamente alegre, um cara feliz, um cara de grupo. Aliás, esse período que eu estou no futebol, eu nunca vi um grupo tão bom como esse do CSA, um grupo tão unido, um grupo tão dedicado. E o Roberto, ele estava muito ansioso para voltar a jogar. Então, hoje nós marcamos uma coletiva porque há a possibilidade dele ser relacionado para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Náutico. E a gente queria trazer o Roberto para ele falar um pouco sobre esse momento. Que fique claro, o Roberto ele não foi vestido daquela forma para a entrevista coletiva. O Roberto ele foi vestido daquela forma para o trabalho dele. Tanto que ele estava no vestiário para trocar de roupa. Como num momento de descontração, os jogadores disseram: rapaz, você está tão bem vestido, está parecendo um jogador europeu, vai dar entrevista assim. Ele, sem maldade alguma, foi, né, para a sala de imprensa, acompanhado de uma pessoa que também não tem culpa de nada e que eu não vou citar aqui o nome. E aí, na hora, eu achei engraçado, a gente fez a entrevista. Para quem acompanhou a entrevista inteira, você percebeu que é uma entrevista séria, falando sobre futebol, falando sobre a volta dele. E o Roberto estava sendo o Roberto, né? Um cara alegre, um cara feliz. Em momento nenhum ele foi desrespeitoso, porque se havia alguém que poderia barrar aquela situação, era o assessor de comunicação, que sou eu. Eu poderia ter dito: não, Roberto, não vamos fazer assim não. Mas para mim foi tão natural, por conhecer o Roberto no dia a dia, né, que a gente acabou conduzindo a entrevista daquela forma, uma entrevista séria. Causou toda essa polêmica, uma polêmica correta de passagem. Eu não deveria ter permitido que a entrevista transcorresse daquela forma, até porque era um ambiente oficial do clube, né? Ele deveria estar vestindo uma roupa do Centro Esportivo Alagoano, né? Então, assim, a culpa, ela é absolutamente minha. A culpa, ela não é da presidente Miriam, ela não é do Roberto, ela não é do grupo do Centro Esportivo Alagoano, não é do Conselho Deliberativo, não é de ninguém. Quem tinha o poder de decidir aquilo se chama Oscar de Mello. Portanto, tá aí a palavra do Oscar de Mello, né, assessor de imprensa do clube, esclarecendo toda essa situação que, de certa forma, acabou gerando aí muitas conversas por conta desse estilo que o Roberto foi para essa coletiva hoje. E assim, eu quero parabenizar o companheiro Oscar de Mello, que é um grande cara, um grande companheiro nosso, grande jornalista, e o Oscar assumiu a culpa, porque realmente foi o que o próprio Oscar falou, né? Ele estava ali representando o clube oficialmente, ele tinha que estar vestido com a camisa do clube oficialmente. E com relação à vestimenta do Roberto, ninguém falou nada aqui. Com relação à entrevista, sei que foi uma entrevista séria, jogador que pode até voltar e está fazendo muita falta para o técnico Igor. Agora, o Oscar reconheceu que houve o erro estrategicamente do clube. Jogador não pode mais dar entrevista dessa forma. Não pode, tem os patrocinadores, tem a marca do clube, mas um profissional como o Oscar de Mello, eu tiro o chapéu para ele, e com certeza é um cara que está desculpado sim, por tudo isso que o Oscar fez aí, mostrou hombridade, mostrou humildade e, acima de tudo, conhecimento da causa.